O tema de hoje vai ser um pouquinho inesperado, mas acho que para muitos valioso, porque dos anos 80 para cá, o anime, os mangás assumiram um papel muito central dentro da nossa cultura pop aqui no Ocidente também, não somente no Oriente. E duas pessoas que eu acho que têm um trabalho valioso, o Instituto Borborema e o Matheus Tibúrcio, eles deram lá suas opiniões sobre o tema. Instituto Borborema dizendo que o anime é uma forma de imaginário ruim, que as pessoas não deveriam estar assistindo animes, e Matheus Tibúrcio, por outro lado, diz de forma diversa que animes têm um imaginário que é, sim, construtivo. Eu gostaria de deixar meu peso nessa questão, mas antes disso eu peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, por aí vai. Comentem aqui no canal também. Os inscritos tinham pedido aí pra eu colocar no fundo o Superstar Soccer. Eu admito que eu tô tendo dificuldade imensa de jogar isso aí. É muito mais durão, até mesmo para jogar no computador. Se no controle do Super Nintendo era durão, quanto mais no computador. Mas vamos tocando aí, né? Primeiramente, a coisa que eu percebi no argumento dos dois lados é que as pessoas não deixaram claramente quais eram os critérios que eles iriam usar para análise. Por quê? Porque quando a gente fala imaginário, o que é que você espera desse consumo dos animes, dos mangás, por conta imaginário? Afastando já aqui a ideia do, é uma mera distração. Tudo bem, você pode se distrair, você vê o que você quiser quando se distrair. Mas quando a gente fala do imaginário, a gente está falando aqui do universo de possibilidades imaginativas que podem ser usadas para futuras reflexões que você vai ter. Ou seja, quando você lê uma obra do Graciliano Ramos, do Machado de Assis, você vai ter determinadas categorias humanas, determinado tipo de pessoa nas suas ambições, suas hipocrisias, seus medos, suas alegrias. E você vai olhar para a realidade e você vai conseguir compreender melhor o outro, assim como compreender como o outro age em sociedade. Da mesma forma, a literatura pode te avogar temas superiores, como é a literatura inteira ali do Dostoiévski, Crime e Castigo, por aí vai. Então, para mim, você dizer o que é um bom imaginário, primeiro você tem, obviamente, imaginário estético. O imaginário, porque, claro, quando você fala de um anime ou de um mangá, você está falando de algo que é desenhado. Então, você tem o imaginário estético de associar corretamente, de uma forma plausível, aquelas figuras que você apresenta com o desenho ali. Ou seja, a ideia do personagem, o arquétipo do personagem, com o desenho que está sendo produzido. Por outro lado, você também está tentando fazer com que esse personagem seja plausível, ele tem que ser verossímil para que você possa se engajar adequadamente naquele tipo de coisa. E, obviamente, não basta somente você tratar de um tema espaço. Na verdade, você tem que estar constantemente, em cada momento da sua construção, você tem que estar formando algo mais ou menos sólido. E aí tem uma questão, falando dos próprios animes, agora que a gente teve a discussão do que é essa questão do imaginário, como a gente poderia avaliar, fala dos animes. Primeiro que eu acho impossível você dizer a priori, não, anime é ruim, mangá é ruim. Porque na verdade o que você está dizendo olha, essa determinada forma expressiva, que é aquela forma desenhada, uma animação, ou se não desenhada dentro de um papel, é inferior por si, quando não é. Você pode expressar uma ótima história, um conto de fada, um clássico, por meio daquelas vias. Não vejo nenhum problema em aceitar que o papel e a animação comportam, sim, grandes histórias. Eu acho que não deveria haver uma discussão do termo muito genérico. Se você fosse dizer assim, não, eu vou isolar aqui, metodologicamente, um grupo dos animes principais. O Instituto Borborema, por exemplo, falou da sua crítica ao Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, uma crítica que eu tive uma percepção similar, mesmo me doendo, porque Cavaleiro do Zodíaco também teve um papel muito importante na minha vida ali, né? Quando eu era pequeno. Mas, de fato, quando eu reassisti adulto, eu achei meio estúpido. Então, se você isolasse e fizesse uma crítica ao Cavaleiro do Zodíaco, é uma coisa. Agora, se você fazer uma crítica de Lobo Solitário, é uma coisa completamente diferente. Que é um negócio muito melhor desenhado, muito mais afeito à cultura japonesa. Ele tenta ser um tanto mais realista. Os personagens têm tramas mais sérias, dilemas mais sérios e tem que se submeter a sacrifícios mais sérios. Então acho que esse é o principal erro que eu vi com a questão do Instituto Borborema. É não isolar para entender que tipo de fenômeno a gente está tratando. E a gente pode perceber duas coisas distintas aqui que eu acho muito importante. Que, por causa daquela coisa pelos frutos conhecereis. Né?
Uma coisa é você assistir animes... a maior parte da população brasileira assistiu anime em algum ponto, mas a maioria das pessoas não se tornou aquela subcultura otaku. Como eu gosto de aquela subcultura otaku, né? Aquela pessoa que fica assistindo um monte de anime, procurando a sua namorada 2D de estimação, só conversa sobre esse assunto, emula aquelas formas emocionais estranhas dos animes, ou seja, a menina que é muito fofinha, mesmo sendo super velha, aquele menino que age com o estereótipo do arquétipo do menino super tímido, mas também ao mesmo tempo super poderoso, sempre fazendo aquelas piadas em japonês, ou seja, a pessoa realmente abraça aquele mundo artificial como se ela vivesse em um isekai. Mas isso não é a maioria das pessoas que consumiram, pelo menos quando eu era pequeno. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço, assim, bem-sucedidas, pode ser gente que vai pra academia e é fortuna, gente que é bem-sucedida profissionalmente, intelectualmente, eu vejo ótimos exemplos de pessoas que consumiram aqueles grandes animes quando eu era pequeno, como Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, dentre muitos outros, né? Então, dá para perceber que existem tipos de imaginário aí distintos. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que tem aquela cultura principal de animes, que em geral é um desenho direcionado massivamente para crianças, e a gente até pode assistir adulto quando com certa nostalgia, né? Que é uma história comum para crianças. Dragon Ball vai trazer algumas coisas como o esforço de Goku para lutar contra uma ameaça que é o mal. Então você tem uma atenção interessante ali. Agora, se você for adentrando na subcultura de animes, e eu acho que é interessante, eu tinha uma experiência muito peculiar, que eu tinha um amigo que é viciado em animes, eu disse, recomenda aqui o que é que eu tenho que assistir que é bom, que é interessante. E depois de assistir um monte, eu vi que a maioria deles que recomendavam uma porcaria e compreendia a subcultura. Então você tem animes que basicamente é o mesmo formatinho. Você tem o personagem principal, que é uma emulação daquele querido do Sword Art Online, que é o menino, high school, do ensino médio, que ele vai no mundo distante em que ele é um pegador e tem que enfrentar um monte de monstros e vai acumulando o seu harém de meninas bonitinhas que agem de forma extremamente psicótica e patológica, mas por algum motivo elas são atraentes para ele. E é uma repetição colocando pequenos detalhes de diferença só para dizer que é outra coisa, mas é tudo idêntico. E o tipo de imaginário que você está falando aqui não é o mesmo do imaginário que você está dando para a criança assistir um Dragon Ball, que é artes marciais, essas coisas assim. Da mesma forma, não é o mesmo tipo de imaginário que você vai ver num Psycho Pass, que eu acho que é um dos que eu não posso negar que é um dos que eu mais gostei de assistir. Você tem toda aquela trama em que o mundo foi todo regulado por um sistema computacional de inteligência artificial. Então você fica tendo meio que uma ditadura digital e os terroristas que querem eliminar aquela tecnocracia das inteligências artificiais. Então você já tem um tema atual muito interessante que você ganhou através de assistir aquilo, que não é a mesma coisa do cara assistir algo mais baixo, né? E também muito melhor do que assistir muitos dos filmes que saem aí, que o filme, ninguém critica que filmes podem ser bom imaginário, ou mesmo literatura. Você acha que prefere assistir esse negócio que está retratando essa tensão da burocracia digital, a ditadura de inteligência artificial, com, sei lá, ler inteiro Crepúsculo escrito a Torre de Cinza, para mim é completamente um descalabro. Então, falta essa tenuidade na hora da análise. Outra coisa que eu também deveria ponderar aqui, para que minha ponderação seja justa, é também na questão que o Matheus Tiburcio falou, que alguns animes têm temas que são tão profundos que superam muito a literatura brasileira. Ele fala expressamente que Naruto tem alguns momentos que, de fato, menciona temas mais elevados do que tudo que está na literatura, que muitas vezes é banal. Só que tem um grande problema. O que ele está falando não é inteiramente mentira. Você tem alguns temas interessantes em Naruto ali no meio. Mas quando a pessoa assiste Naruto, ela não está o tempo todo sendo exposta a esses temas e dialogando com personagens plausíveis que estão dialogando com esses temas. Na verdade, quando a pessoa está assistindo Naruto, a maior parte do tempo ele está vendo um negócio que é absolutamente repetitivo. O comportamento da Sakura é meio estúpido, o comportamento do Sasuke é meio estúpido, o comportamento do Naruto é meio estúpido, o comportamento do Rock Lee é meio estúpido. E isso ocupa a maior parte do tempo, sem contar com flashbacks, sem contar com aqueles episódios que só servem para encher linguiça. Então o cara que está consumindo aquilo não está consumindo só a melhor parte.
ele está consumindo, na verdade, um negócio mais amplo. E que, obviamente, é muito diferente de um romance de Machado de Assis, ou um romance qualquer, né? Dos autores tidos como clássicos, que podem até ter um tema, sei lá, burguesia, carioca, entediada, só pensando na galinhagem deles. Mas na hora que você vai analisar cada personagem, todos os personagens também descritos em todos os seus dramas, em todas as suas questões pessoais, que de fato, ao você ter contato com aquilo, você se enriquece. Por outro lado, quando você vê, sei lá, aquela famosa cena de Naruto em que Kakashi vai treinar os ninjas e ele dá uma deitadinha na bunda deles, eles voam com uma cena engraçadinha. Qual dos dois, obviamente, você vai ter o maior lucro por ver? Obviamente vai ser esse romance. E lembra, Naruto é hoje 300 e tantas horas de conteúdo, né? Então, em 300 e tantas horas de conteúdo, se você separar 2 horas de conteúdo relevante com temas relevantes, vamos colocar 2 e muito mal explorado ainda. Então, é mais ou menos essa a minha opinião. Eu acho que depende muito do anime. Quando você fala assim, banir, não assistir ou assistir anime de qualquer forma, eu diria assim, você tem sim animes que são divertidos, animes que não são nada de... que podem ser sim construtivos, é só uma forma expressiva, o que não exclui possíveis críticas que a gente possa fazer, talvez aos principais animes que as pessoas assistem, a subcultura otaku, mas é algo que de fato é necessário divorciar o tipo de divorciar pela obra e não exatamente pelo gênero. E falando pela obra, os principais animes, separar essa questão dos animes principais, dos animes que é a subcultura otaku mesmo, e dentro desses principais, perceber que muitos deles são voltados para ser extremamente banais mesmo. Porque eles têm uma grande margem de banal, por mais que tenha uma ou outra tema sério. Como, obviamente, o próprio Naruto, como é o caso do Cavaleiro do Zodíaco, com aquela questão da mitologia grega. Então era mais ou menos isso que eu queria pontuar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Antes que eu me esqueça, obviamente, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam e por aí vai. Vocês veem que eu tô aqui nessa pegada, que eu tô começando a ficar um pouquinho preocupado no que eu tô me tornando, porque, já sou um youtuber. Agora tem jogos no fundo, eu tô falando de anime, então eu sou um youtuber, gamer, otaku, então... Seguinte, gente, curta, comente, compartilha aí, porque minha situação tá trágica. Então, muito obrigado aí pela atenção.